O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Então, para todos, muito bom dia. Aqui estamos de regresso ao Poder Local da Rádio, depois de um ciclo eleitoral. Terminado esse ciclo, terminadas as eleições, retomamos este programa que semanalmente aqui vem com os dois Presidentes de Câmara eleitos na Ilha Terceira, alternadamente, para que possam falar do seu trabalho. Recomeçamos esta série com o professor Ala Menezes. Bom dia, obrigado por estar aqui uma vez mais. Naturalmente que pode parecer extemporâneo, mas aqui ainda não falámos do assunto. Eu ia pedir-lhe uma leitura dos resultados eleitorais, quer em Angra do Heroísmo, no Conselho, quer na Ilha Terceira. Eu começaria por, cumprimentar, dar os parabéns à minha colega da Praia da Vitória, que agora também vai iniciando funções e com a qual nós necessariamente teremos que colaborar e teremos que nos encontrar. Isto porque, aliás, esta é uma matéria que já falámos várias vezes no passado, a Ilha Terceira tem que funcionar verdadeiramente como única ilha e aquela máxima que diz que o que é bom para Angra é bom para a praia e o que é bom para a praia é bom para Angra continua a ser verdadeira, aliás, ainda fica mais verdadeira porque à medida que o tempo vai passando e que nós vamos avançando perante estas consequências quer do Covid, quer de todos os outros problemas que nos têm afetado, em particular a nossa economia, percebemos que esta unidade em torno de objetivos comuns é fundamental. Quanto aos resultados, os resultados em Angra foram, obviamente eu não devo estar aqui a dizer coisas que parece que me estou a louvar a mim próprio, mas foram manifestamente satisfatórios, ou seja, a lista que eu liderei ganhou as eleições em todas as freguesias do Conselho e tivemos um número recorde de votos. Nunca, desde que há eleições democráticas, qualquer partido tinha tido os 9.778 votos, creio eu, que se teve. Portanto, foi uma lista que teve um grande sucesso e eu estou muito grato aos angrenses pela confiança que depositaram na minha lista e, portanto, esta gratidão agora tem que se traduzir num ainda maior empenho no serviço daquilo que são os interesses da nossa comunidade. Claro que nem tudo correu bem ao nível de freguesia, embora o correr bem ou correr mal é um julgamento que não é democrático. Portanto, numa democracia, quem ganha é porque teve a confiança da maioria e, obviamente, merece os parabéns e, portanto, independentemente do partido e da lista que propôs, os resultados das eleições são sempre para respeitar e, portanto, também ficam aqui os meus parabéns a todos os eleitos nas diversas freguesias, por todas as listas, por todos os partidos e também a minha manifestação do interesse em manter uma colaboração chegada com todos, porque isso também é bom para aquilo que deve ser o nosso objetivo comum, que é bem servir. No que diz respeito à Praia da Vitória, os resultados refletiram também, enfim, os incidentes que aconteceram antes das eleições, portanto, foi um percurso eleitoral menos comum, não é muito normal haver um candidato que já, depois de apresentado como candidato, resolva não prosseguir e, portanto, isso obviamente criou uma perturbação que teve efeito, com certeza, sobre as eleições. Contudo, mais uma vez, a democracia é a democracia e, portanto, o povo da praia escolheu e quando o povo escolhe necessariamente bem. A razão pela qual também o resultado desta eleição é também o resultado da manifestação da vontade coletiva dos praienses que acharam que esta era a melhor solução. Eu espero que seja também uma oportunidade de revitalização da administração autárquica na Praia da Vitória e que seja possível mantermos esta excelente colaboração que temos tido e que seja possível também continuarmos um caminho que seja comum, ou seja, são muito mais as questões que são comuns aos dois concelhos do que aquelas em que os dois concelhos têm interesses divergentes. Aquilo que me parece que é a nossa obrigação neste momento, como sempre o foi, é procurarmos as plataformas de entendimento e plataformas essas que são, com certeza, muito mais abrangentes do que aquilo que nos divide. E por isso é preciso continuarmos esse trabalho, criarmos aqui laços de confiança e de proximidade que permitam
que os terceirenses se revejam nas suas duas autarquias. Porque parece feio começar a falar logo de dinheiro. Vou aqui colocar uma outra questão que tem que ver, e já falaremos de dinheiro, que tem que ver com... Mas o dinheiro move o mundo. Pois, tem que ver com a tomada de posse dos novos eleitos para a Câmara de Angra. Durante a cerimónia tiveram a oportunidade de discursar todos os partidos que conseguiram representação na Assembleia Municipal, e notou-se, e em particular do maior partido da oposição, do PSD, de resto o professor também defendeu isso no seu discurso, a necessidade de, feitas as eleições, conhecidos os resultados, se avançar com uma cooperação no sentido da defesa dos interesses da terceira e, nomeadamente, das questões que são estruturais e transversais a toda a ilha, dizendo ao Dr. Costa Neves que o Conselho de Ilha seria o local próprio para que se continuasse um trabalho que já vem a ser feito. Comunga desta posição e está otimista quanto a esta cooperação que todos manifestaram disponibilidade para dar? Bom, essa cooperação é uma cooperação necessária, e aquilo que é necessário acaba por ter sempre muita força, porque creio que todas as forças políticas que estão presentes na Assembleia Municipal necessariamente, e eu quando digo necessariamente estou literalmente a dizer necessariamente, têm que colaborar se quisermos todos ter êxito na governação autárquica. Isso é uma realidade que os últimos mandatos demonstraram claramente. No último mandato foi possível um conjunto de convergências, quer na Câmara, quer depois na Assembleia e no Conselho de Ilha, e eu aqui também dou uma grande importância ao Conselho de Ilha enquanto voz da ilha como um todo e enquanto interlocutor privilegiado em assuntos que têm mais a ver com a governação regional e nacional do que propriamente com a governação autárquica. E por isso essa experiência que nós adquirimos nos últimos mandatos, e em particular neste último, aconselha é que se mantenha esse grau de convergência. Eu fiquei particularmente agradado com o discurso do Dr. Costa Neves, porque ele foi exatamente na mesma direção do meu. Aliás, nas tomadas de posse em Angra, criou-se uma tradição que me parece boa e democrática de não dar apenas a voz ao vencedor, mas dar a voz a todos. E todos os partidos tiveram a oportunidade de expressar as suas opiniões e, de alguma maneira, dar o tom daquilo que todos nós esperamos que seja o mandato destes 4 anos que agora se iniciam. E nesses discursos, sem exceção, a vontade de cooperação e a vontade de encontrarmos plataformas de entendimento esteve sempre presente, e eu espero que agora sejamos capazes de passar das intenções à prática como fizemos no passado. Basta fazermos o que já fizemos. E essa vontade também tem que se traduzir numa particular atenção em torno do Conselho de Ilha. O Conselho de Ilha é um órgão que, para a maior parte da população, é uma coisa que passa um bocadinho ao lado. Não é propriamente um órgão com quem as pessoas tenham uma relação muito próxima e direta, mas acaba por ter um papel importante para todos nós, todos que vivemos nesta ilha, porque é o Conselho de Ilha que dá os pareceres sobre, por exemplo, o plano e orçamento do Governo Regional, é o Conselho de Ilha que dá pareceres sobre questões que têm a ver com o planeamento e com o ordenamento do território, é o Conselho de Ilha que dá pareceres sobre qualquer política que possa ter um impacto direto ou indireto sobre a terceira em particular, e pode fazê-lo, quer porque alguém lhe pergunta a opinião, normalmente, por exemplo, o Governo envia o seu plano e orçamento para aparecer, mas também o pode fazer por iniciativa própria sobre qualquer matéria que entenda que é necessário. Portanto, é um órgão que tem esta função de ser uma voz em representação de toda a ilha. Por outro lado, o Conselho de Ilha também tem outra vantagem, é pluripartidário e plurissetorial. Junta, para além de todos os partidos que tenham representação nas Assembleias Municipais e que tenham representação porque os deputados também participam, que tenham representação no Parlamento Regional, junta as associações agrícolas, os sindicatos, associações de pescadores, enfim, eu diria que junta representações de toda a sociedade civil, o que permite ter ali vozes autorizadas, provenientes de setores muito diferentes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social e profissional e económico, que dão ao Conselho de Ilha uma diversidade que é muito saudável e que, portanto, permite fazer uma leitura da realidade que é bastante mais rica do que aquilo que acontece só a nível das câmaras ou só a nível de uma qualquer associação. Portanto, temos ali no Conselho de Ilha um grande potencial de servirmos também por essa via
a ilha. Falemos então agora do dinheiro, do vil metal. A questão da bazuca esteve muito presente durante todo o debate eleitoral, não estou a dizer aqui em Angra, mas um pouco a nível nacional. A bazuca está aí, está aprovada. O primeiro tiro da bazuca foi a água. Exato. Pergunto-lhe se, em relação, do resto, o Primeiro-Ministro até foi bastante acusado de ter trazido em demasia o tema a uma campanha autárquica, mas o Primeiro-Ministro, durante essa campanha, chamou a atenção para o facto de muita da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência passar pelas autarquias. No que diz respeito à sua, à autarquia de Angra, à nossa, pergunto-lhe se tem já neste momento noção de quanto é que lhe vai chegar, de quais são os projetos que vão ser apoiados, enfim. Neste momento nós estamos aqui no que diz respeito às autarquias e em particular às autarquias dos Açores numa profunda ignorância sobre todas essas matérias. Aliás, é porque nem sequer em relação ao plano operacional nem... Não tem havido o necessário debate em torno dessa matéria e sabe-se muito pouco. Houve uma razoável, ou melhor, uma razão plausível, melhor dizendo, para haver algum adiamento, porque uma parte importante dessa informação veio cair demasiado próximo das eleições e entendeu-se que seria melhor debatê-lo após as eleições autárquicas. Pois nós estamos no após as eleições autárquicas, portanto estamos na data certa, para não dizer já estamos depois da data de iniciarmos esse debate e eu espero que ele rapidamente se inicie. Há matérias que já temos alguma noção do que vai acontecer, nomeadamente na área da habitação, que é uma área fulcral para o Conselho e, enfim, para as famílias que aqui vivem e, portanto, nós precisamos de avançar rapidamente nessa área e, no caso de Angra, o nosso plano municipal de habitação está, enfim, praticamente pronto, em condições de irmos à Assembleia Municipal e provavelmente o faremos dentro de um par de meses e, portanto, começaremos, pelo menos com avanços nessa fase. Depois há um conjunto de iniciativas e de intenções que em boa parte estão dependentes dessa matéria, mas que até agora não há informação concreta nem decisões tomadas sobre o assunto e que nós precisamos de rapidamente as tomar e precisamos de rapidamente clarificar de que forma é que ele vai ser gerido. O início deste processo já aconteceu mal, aliás, aconteceu tão mal que nos últimos dias levou a algo que teve uma extrema gravidade e que pode ter consequências graves para a nossa economia, porque esta coisa de nós, enfim, num momento em que já devíamos estar a arrancar com a execução, voltarmos à estaca zero, isto tem custos e traz dificuldades e incertezas e particularmente traz uma coisa que nós nunca deveríamos criar nesta região, que é a desconfiança na nossa relação com os nossos outros parceiros. Nós, na região, somos gestores de fundos que são, enfim, que nos são confiados, primeiro a nível nacional, mas essencialmente a nível europeu, e quando acontecem estas coisas, e obviamente que estas notícias não ficam aqui, chegam até Bruxelas, até onde devem chegar, e isso gera um sentimento que não é o melhor. Portanto, acho que nós aqui não estamos a ganhar pontos em relação àquilo que é fundamental, que é a confiança dos nossos parceiros nesta matéria, e por isso espero que rapidamente este processo dos fundos da resiliência ganhe um outro caminho, uma outra capacidade de diálogo com todos e particularmente aquilo que é fundamental nestas matérias, uma transparência bem maior, para que todos os parceiros que vão ter execução, enfim, sejam capazes de se preparar e ter essa execução e todos os outros e toda a sociedade em geral seja capaz de perceber os critérios e as razões e porque é que as coisas são feitas de determinada maneira. É que esta para mim é uma questão que me preocupa, porque isto depois tem efeitos transversais e efeitos que ficam durante muito tempo, porque a confiança, quando é destruída, demora depois a ser construída. Professor, em relação a uma matéria que estava em suspenso, mas podia vir a ser resolvida, aqui em Angra do Heroísmo, é uma matéria que tem que ver com participação do anterior quadro europeu em relação ao edifício que virá a ser o Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo. Essa comparticipação já aconteceu? Ainda não. Neste momento a candidatura está em análise, esperemos que aconteça. Foram criadas todas as condições para que ela acontecesse e, portanto, eu espero que agora rapidamente haja concretização. Mas
eu diria que as coisas estão bem encaminhadas, mas só no fim é que saberemos, mas por hora não há ainda decisões finais sobre esta matéria. Em relação ao orçamento da Câmara para 2022, estamos em contagem decrescente para a sua apresentação. Estamos a chegar àquela altura do ano em que ele tem que ser apresentado. Este ano temos aqui um período de graça maior, porque nos anos eleitorais há aqui um prolongamento do período, mas nós não tencionamos utilizar esse prolongamento. E por isso a nossa intenção é, no princípio de dezembro, ter o orçamento apresentado à Assembleia Municipal e aprovado. Vamos ter um orçamento que está dentro daquilo que são as normas dos anos anteriores. Não há nenhuma particular alteração, quer do ponto de vista da receita, quer do ponto de vista da despesa, que faça com que o orçamento deva seguir outro caminho. Claro que ainda há aqui também um conjunto de outras incertezas, porque o orçamento dos municípios depende, em muito, do Orçamento de Estado. E, neste momento, a incerteza que paira sobre o Orçamento de Estado, que obviamente estende-se também aos orçamentos municipais, já que nós, claro que podemos fazer um orçamento com base naquilo que foram as transferências em anos anteriores, dentro de uma média, mas isso não é a mesma coisa, nem tem o mesmo grau de solidez do que apresentarmos um orçamento com base naquilo que já foi aprovado no Orçamento de Estado. Provavelmente este ano vamos ter que apresentar um orçamento com estimativas, porque as perspectivas também da aprovação do Orçamento de Estado são aquelas que todos nós conhecemos e, portanto, há aqui também um período de incerteza que se estende ao nosso orçamento. De qualquer maneira, a Angra tem, felizmente, contas sólidas e, portanto, não há grandes preocupações, eu diria, não há nenhumas preocupações em relação às questões orçamentais, até porque este ano, 2022, já vai ser um ano em que vamos ter um orçamento bastante mais consolidado. Todo o processo de transição que se iniciou há 3 anos atrás, com a integração dos serviços municipalizados, que representam uma parte importante da receita e também uma parte importante da despesa na estrutura do município, foi concluído no ano de 2021 e, portanto, nós no orçamento de 2022 já vamos ter um orçamento que reflete a Câmara na sua inteireza. E já levará a linha toda também a perda do IMI das receitas sim, do aliás, IMI, nos últimos 2 anos já levaram, ainda há alguma perda. Mas digamos, não há uma surpresa neste Não momento. há nenhuma surpresa. Eu diria mesmo que a única incerteza que ainda paira sobre o nosso orçamento tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado. Tirando isso, não há nenhumas questões. A questão do Orçamento de Estado tem um peso bastante maior sobre as juntas de freguesia, porque as transferências do Estado para as juntas de freguesia, na proposta do Orçamento de Estado, que está neste momento em debate, têm um crescimento muito razoável. Obviamente que se esse crescimento não acontecer, as juntas de freguesia não vão poder dar execução, incluindo as questões que têm a ver com o pagamento dos seus membros, que também há novas regras sobre a possibilidade do Presidente da Junta estar a meio tempo, mas isso obviamente que tem depois consequências orçamentais que precisa de ser analisado em função daquilo que serão as transferências do Estado. Portanto, eu diria que para a Câmara nós podemos viver bem com essa incerteza. Em algumas juntas o assunto é bastante mais complexo. Foi tema durante a campanha eleitoral a questão da nova obra, da construção, a reconstrução do mercado municipal de Angra. Houve algumas críticas dizendo que podia ficar em causa Angra ser património, continuar a ser património. A Direção Regional veio a público também dizer que o parecer que tinha dado recomendava que a Câmara se fizesse acompanhar, digamos assim, por alguém que a nível europeu, a nível da Comissão Nacional da Unesco, sim, tiver, do ponto de vista técnico, pudesse acompanhar o processo. Isso está tudo bom, as coisas estão em caminho, mas obviamente isso já se traduziu em mais um compasso de espera. Portanto, infelizmente, estas coisas têm o seu custo e uma boa parte, mais uma vez, aquilo que se diz às vezes a nível local é ouvido a nível global, porque hoje a comunicação ouve-se em todo ao lado. E a mesma coisa que eu há bocadinho dizia sobre o PRR também se fez sentir aqui. Portanto, nós agora temos mais uma frente que precisa de ser resolvida e vamos tentar resolvê-lo. E estamos a trabalhar nisso, as coisas estão a ser feitas, mas a verdade é que cada vez que estas coisas acontecem estamos a meter mais
mais um grão de areia na engrenagem, portanto é mais uma questão que precisa de ser resolvida, e há de ser resolvida, e creio que está em bom caminho de o ser. Tem alguma noção de quando é que a obra estará em condições de arrancar? Bom, a obra... Sendo que não depende apenas da sua vontade. Tecnicamente falando, ou seja, do ponto de vista do projeto, enfim, está praticamente em condições de arrancar. Agora temos mais este outro processo que precisa de ser devidamente acautelado e devidamente falado, e espero que se resolva rapidamente. Do ponto de vista financeiro, está em condições de arrancar desde há muito tempo. É por isso, enfim, ultrapassadas estas novas barreiras e estas novas questões, pois o assunto será, com certeza, resolvido rapidamente. Do ponto de vista da Câmara, nós sentimos que estamos atrasados. Aliás, gostaríamos que isto tivesse arrancado há 2 anos atrás. Era esse o plano inicial. Portanto, nós estamos a tentar recuperar esse tempo e não haverá, da parte do município, nenhum atraso que seja, de alguma maneira, devido a questões internas, porque essas estão todas resolvidas. As questões externas, pois essas terão que ser resolvidas também. Professores, também durante a campanha eleitoral houve um episódio desagradável de extravasão de dejetos ali na zona da Marina. Aconteceu porque está resolvido o problema, como é que se vai resolver? Bom, aconteceu, enfim, teve maior visibilidade porque foi na época em que aconteceu, mas já tinha acontecido, e infelizmente, enquanto não se concluir um processo de substituição de condutas naquela zona, há um razoável risco de voltar a acontecer. Para as pessoas perceberem esta questão, tem que dar aqui uma explicação um bocadinho mais técnica. Ali debaixo do pátio da Alfândega está um sistema de bombas de elevadíssima potência que pega no esgoto que aflui da parte baixa da cidade. Se isto tem acontecido há uns meses atrás, tinha sido bem pior, a erupção era maior, porque nesta altura só vem para aquela zona a mesma parte baixa da cidade. Antes vinha tudo, desde a parte alta do hospital, dos laticínios, vinha tudo para ali. Agora há uma nova estação elevatória que está a funcionar ali no parque de estacionamento da Praça de Torres, que recebe toda a zona alta, portanto nós temos só 30% do esgoto que tínhamos até há uns tempinhos atrás, mas estes 30% ainda são bastante. O que é que acontece ali? Há um conjunto de bombas de elevada potência que pega nesse esgoto, dá-lhe pressão suficiente naquela zona para que ele suba até à Praça de Torres. Portanto, tem aquele desnível todo para subir. A conduta que ali foi colocada é uma conduta dos anos 90, enfim, eram os materiais que naquela altura existia, uma conduta em plástico, um PVC, que tem um conjunto de encaixes que não são roscados, são encaixes mesmo. E quando há uma situação em que há um arranque ou uma paragem da bomba, como acontece quando nós abrimos ou fechamos de repente uma torneira em casa, sente-se às vezes a tubagem da casa a vibrar, portanto induz um choque hidráulico que se propaga pela conduta. Quando as bombas arrancam ou quando as bombas param, acontece isso. Depois há ali um balão enorme, que é uma estrutura, enfim, como se fosse um grande tanque feito em metal, dentro do qual tem um balão em borracha que tem ar lá dentro. E quando há este choque hidráulico, o choque é absorvido pelo ar que está no balão, portanto, que lhe faz como se fosse um amortecedor para evitar que esta enorme variação de pressão se propague pela conduta fora. O que acontece? O balão rebentou. O que acontece é que o balão, quando tem pouca pressão, o choque propaga-se. E aconteceu um fenómeno desses, que já não é a primeira vez que acontece, e basicamente a conduta desencaixou-se logo ali na zona, logo na saída, que é o lugar mais vulnerável. E a pressão é tão grande que causou uma verdadeira erupção, portanto levantou a terra que está por cima da conduta e ela está a vários metros de profundidade, portanto veja-se a enorme pressão que aquilo tem. Levantou o calçado, levantou e saiu. Depois há um sistema que devia parar automaticamente, que é um sistema de controle das bombas, que também não atuou como devia atuar. Não, isto é como nos acidentes de aviação, não é só um problema, tem que haver vários em sequência e, portanto, em vez de ter parado de imediato, não parou de imediato, foi preciso que um operador se deslocasse ao local e parasse manualmente o funcionamento do sistema e, portanto, a erupção, que podia ter sido apenas uma coisa instantânea, parado logo, teve a funcionar durante algum tempo, o que causou aquele efeito visível e foi apenas isso que aconteceu. Quais são as soluções? Neste momento está a decorrer um processo de aquisição de um novo sistema de bombagem. Aquelas bombas são antigas, são também da década de 90. É um sistema que é totalmente fechado e, portanto, não tem contacto com o ar.
e não tem estes problemas de gerar este tipo de choque hidráulico e nem o problema dos cheiros. Portanto, desaparecem os cheiros porque é um sistema hermeticamente fechado. E depois aquela conduta dali até à Praça de Touros tem que ser substituída por uma conduta em aço para poder aguentar as elevadíssimas pressões de serviço a que está sujeita sem que haja o perigo de desencaixar ou de partir, porque ela também partiu, rachou a conduta. Portanto, este tipo de incidente, enquanto não se fizer esta substituição, que é uma obra grande e de elevado custo e que vai implicar abrir uma vala dali até lá acima, enquanto isso não se fizer, pois um dia destes pode voltar a acontecer. Estamos sujeitos a isso. Professor, vamos fazer um ponto de situação de obras, um pouco por todo o lado. Há pequenas obras em... Pequenas e grandes obras. Neste momento há um conjunto, uma carteira elevada de obras que está em curso. Se calhar começaria pela zona de maior densidade de obras, que é ali a zona, neste momento, que é a zona em torno do Cerrado de Bailão. O Cerrado de Bailão tem neste momento uma obra que está a acabar, que foi a substituição dos muros, e agora falta colocar em cima daquele muro uma espécie de grade em metal que depois, quando se quiser fazer ali um espetáculo, leva uma tela que a fecha, não é? Isso está em curso e, portanto, em pouco tempo estará feito. Depois há que voltar a colocar terra. O muro agora agora as pessoas diziam que o muro era muito alto, enquanto não se fez do lado de cima. Agora já não é alto do lado do campo de jogos, parece alto do lado do bailão, porque ainda falta pôr terra ali, portanto aquela rampa vai subir um bocadinho mais e, portanto, o muro vai voltar a ter uma altura semelhante àquela que tinha antes. E, portanto, essa obra está em bom andamento. Temos uma obra também ali ao lado de grande dimensão, que é enfim, um rejuvenescimento total das piscinas. As piscinas levaram novas janelas, portas com isolamento térmico, novo teto, que também tinha problemas, e estão a levar novo equipamento, ou seja, todas as piscinas apenas se vai utilizar a estrutura de betão, porque todo o resto está a ser feito de novo. Elas esperamos que fiquem prontas lá para o fim deste ano, ao princípio do ano que vem, e que possamos agora ter umas piscinas novas, porque elas também já tinham 20 e quase 30 anos de funcionamento. O equipamento que lá estava era obsoleto e a própria estrutura, do ponto de vista do isolamento e dos tetos, não satisfazia os requisitos de isolamento térmico que são necessários, razão pela qual dentro da piscina parecia que dava sempre a chover, porque havia sempre condensação de água nos tetos que pingava por cima das pessoas, e ele tinha assim um ar um bocadinho mau, mas que ficará resolvido agora. É uma grande obra, é um grande investimento que está ali a ser feito. Mesmo ao lado está a ser construído o terminal rodoviário para passarmos para ali o término das carreiras de passageiros interurbanos. É uma obra também de grande dimensão, não é tão grande como as piscinas, mas de alguma dimensão, que tem tido alguns atrasos, infelizmente, como tem acontecido com muitas obras aqui na ilha, devido a questões também de falta de pessoal e falta de chegar em equipamentos. Enfim, as coisas não têm corrido tão bem como queríamos, em boa parte também ainda reflexo das questões do Covid a nível global, que tem causado alguma perturbação na logística. Mas a obra está a decorrer, portanto, nós esperamos que no próximo verão tenhamos o novo terminal rodoviário de Angra feito. Uma obra que as pessoas também não percebiam como é que era o jardim no Fanal, já está agora com ar de jardim, portanto, na altura, quando eu disse que esperássemos para o outono, quando chovesse o jardim havia de surgir, houve uns que comentaram, não é no outono, é na primavera que surge, mas, enfim, semeia-se... As chamadas chuvas de verão não sempre certo. Exatamente, semeia-se do outono e depois o jardim já está a ganhar o seu aspecto final, portanto, eu também convido quem queira ver os jardins agora já com ar de jardim, a deslocar-se até àquele local. Depois há uma obra que está a ter algum impacto negativo sobre a circulação em Angra, que é o arranjo da conduta na Rua do Palácio, melhor dizendo, diante do seminário. Há enfim, toda a gente já conhece a tampa que está ali na Rua do Rei, que salta a tampa saltadora. A resolução daquele problema é a ligação da conduta, que é nova, que vem da Miragaia, a uma conduta que também é nova e que no ano passado foi instalada ali diante dos Correios. Faltava o troço de ligação entre uma e outra para eliminar esse problema. A obra que está a acontecer ali é exatamente a instalação dessa conduta que vai permitir trazer a água da Miragaia até à conduta que está na Rua da Sé, sem que salte a tampa lá em cima. Portanto, é isso que vai acontecer. Claro que vamos ter um problema a seguir. Vamos ter provavelmente uma tampa a saltar algures na Rua da Sé,
e portanto vamos ter que continuar a conduta depois pela Rua da Sé abaixo e pela Rua de São João abaixo até levar até ao mar, porque, enfim, as condutas que existem têm algumas restrições e, portanto, nós estamos a resolver uma parte em cima, sabendo de tampa em tampa. Vamos de tampa em tampa até, exatamente, chegaremos até à beira-mar. E, portanto, o objetivo é chegarmos até lá abaixo, mas pronto, neste momento o objetivo é resolver o problema da tampa lá em cima, que tem depois outra consequência: o extravasamento da água desce pela Rua do Marquês e vai para a Praça Velha e à Rua Direita, que é aquilo que nós queremos evitar que aconteça. Já resolvemos o outro ramo que trazia água para a Praça Velha, que vinha lá do Desterro, já se fez lá diante da Ermida do Desterro um passeio elevado que já não permite que a água desça para aquele lado abaixo. Portanto, resolveu-se um dos ramos, vamos resolver agora o segundo para protegermos a zona baixa da cidade. É essa a obra que está a acontecer. Depois há um conjunto de obras de asfaltar estradas, mas dispersas um pouco por todas as freguesias, mas são obras de menor impacto. Temos uma obra com algum impacto e também vai causar algumas dificuldades às pessoas, que é a substituição da rede de águas na Canada da Ribeira das 5 e depois descer pela Ribeira do Mouro. Portanto, está a ser instalada uma nova rede de distribuição de água naquela zona e, obviamente, que aquilo terá que ser reasfaltado e, portanto, há ali também neste momento, alguma dificuldade de trânsito, porque estão a decorrer obras naquela estrada e também estão a decorrer obras para reasfaltar o parque de estacionamento e um troço de estrada também nas 5 Ribeiras, já à beira do Porto. Aquela zona da zona balnear, agora que acabou a época balnear, vai ser fechado e vão arrancar o asfalto que lá está e colocar novo asfalto, porque também é uma zona com asfalto muito degradado e para resolver. Uma outra obra que vai se iniciar em breve e que terá também algum impacto, é menos visível, é ali na zona dos Copins, em São Bento. Há uma zona em que, cada vez que há chuvas intensas, já há sempre extravasamento e a estrada fica fechada porque a passagem hidráulica que lá está não tem capacidade. Vai ser construída uma ponte naquela passagem e vamos, de forma final e definitiva, eliminar essa zona de derrame, porque basta chover um pouco mais, já sabemos que ali vai haver problemas, portanto há sempre um enorme dispêndio de recursos para irmos resolver um problema que é constante. Portanto, a obra vai se iniciar agora em breve trecho e, portanto, aquilo ficará uma ponte suficientemente grande para passar um caminhão lá por baixo e, portanto, já não vai acontecer mais este problema. Também está em curso uma obra que é feita pela Direção Regional do Ambiente, ali na zona ao pé de São Rafael, que visa eliminar também aquela zona em que as águas saem para o caminho ali ao pé do Clube Musical. Portanto, essa obra também está em curso, não é uma obra municipal, é uma obra regional, mas que se integra neste conjunto de obras que visam resolver estes problemas dos extravasamentos aqui na zona urbana de Angra quando chove muito. Portanto, essa obra também tem importância para a instalação ali do Kentucky Fried Chicken, que também se vai instalar naquela zona, mas aquela movimentação de terras não é apenas o Kentucky Fried Chicken, é também a resolução do problema das águas que saem naquela zona. Outra obra com algum interesse vai-se iniciar em breve na ladeira de São Francisco. Que logo que aquela questão ali no canto ao pé dos Correios fique resolvida para podermos abrir aquela outra rua, para não ficarmos também com a baixa totalmente cheia de obras, vamos iniciar a substituição desta calçada. A reposição da calçada na ladeira de São Francisco neste momento tem lá ondas pior do que o Mar Bravo e, portanto, também é preciso resolver. Outra obra grande em curso é ali em São Mateus, a Proteção Costeira, que já se começa a ver a sua forma. Já o troço que tinha contacto com o mar já foi acabado. A onda do terreiro continua a funcionar na sua forma de costume, não sofreu qualquer dano e, portanto, nesta altura também se convidam os utilizadores da onda a fazerem bom uso dela, que ela está lá, exatamente, a entrar na onda, que ela está lá em bom estado. E eu diria que, se não me esqueceu nenhuma, estas são as mais relevantes, mas como viram, nós temos muita coisa em curso e que vai continuar por aí adiante. Teremos a oportunidade de falar delas ao longo das próximas semanas. Professor, para terminar, vamos reiniciar o ping-pong de perguntas. Fica à sua disposição a possibilidade de colocar uma pergunta à doutora Vânia Ferreira, nova Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, à qual ela terá a oportunidade de responder na próxima semana. Com todo o gosto e voltando a reiterar as boas-vindas e os parabéns e a vontade de uma colaboração
próxima, a pergunta que eu fazia para quem chega de novo a estas lides autárquicas e no caso concreto da Praia da Vitória, enfim, quais são aquelas intenções mais importantes naquilo que diz respeito à colaboração com a Angra do Heroísmo? Aqui está a pergunta, a resposta chegará na próxima semana. Sr. Professor, muito obrigado uma vez mais por ter estado connosco e até de hoje a 15 dias. Até de hoje a 15 dias, muito obrigado. O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.